Glórias a Deus, amém? Então vamos lá. Entrega o estudo para todas as pessoas. Hoje é o primeiro de 10, amém, pessoal? Fala para o seu irmão assim, ó, é o primeiro de 10. Então ser fiel desde o início até o fim. Eu sempre falo, irmão, às vezes as pessoas que não conseguem concluir algo aqui na terra, eu fico até em dúvida se ela vai conseguir lutar para chegar até o céu, porque as pessoas começam muitas coisas e nunca terminam. Então isso é prova de que talvez você não é uma pessoa perseverante para ponto de chegar ao céu, e isso é preocupante, né? Então hoje nós iremos dar início ao nosso estudo em nome de Jesus, amém? Nós já fizemos pelo culto da manhã às 8 horas, até digo para você, se algum motivo você falar, pastor, quarta-feira ou em alguma outra quarta-feira não der de você vir à noite, minha irmã, pula da cama, vem cedo na igreja, participa conosco às 8 horas da manhã. Nós temos aqui o 8 e às 19 horas. Nesses dois horários nós fazemos o seminário da fé, como nós estamos fazendo aqui agora, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá então, pessoal, já está nas suas mãos, em nome de Jesus. Então preste atenção aqui, a primeira lei do nosso estudo: enquanto o pastor lê, você lê. Abaixa um pouquinho lá na frente, está aí com o ano voltando, né? Enquanto o pastor lê, você lê. Quando o pastor parar de ler, aí tu para de ler e olha para mim. Agora aproveita, para não falar que o pastor é ruim, fala assim, ó, olha para a pessoa e fala assim, ó, esse pastor aí, ó, fala aí. Mas aponta para mim, fala, esse pastor aí, ó. Quando ele está pregando, falando, e se você está lendo, ele dá um pito na meio de todo mundo. Então, ó, você fica esperto. Pastor pregou, está lendo, eu estou lendo. Pastor parou de ler, já olho para ele. Já vou prestar atenção. Na verdade, eu falei de forma brincando, mas é claro que eu dou o pito mesmo, eu chamo a atenção. Mas não é essa a questão, não. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, irmão, e pelo ouvir da palavra de Deus. Sabe, é muito triste para um pregador, isso em geral, qualquer pregador que seja, ele esteja pregando e a pessoa às vezes está no nosso caso hoje é um estudo, mas geralmente é a Bíblia, aí a pessoa está com a Bíblia lendo. O que dá a nos entender? Que essa pessoa não lê o mínimo de Bíblia em casa, e o diabo usa justamente a estratégia para você ler na hora que você deveria ouvir. A hora que é para ler, a pessoa não lê, e aí ela quer ler na hora que ela não tem que ler. Na igreja a gente não vem para ler a Bíblia, a gente vem para receber a revelação da leitura. Em casa você vai ter a disciplina da leitura. Inclusive, você continua fazendo a leitura que nós começamos desde o dia 1º de janeiro? Sim ou não? Quem está na fé? Deixa eu ver, levanta a mão. E não, dona Diomar, não pode. Só não... Ah, não, sim, né? Quem começou e pastor, olha, eu me perdi no caminho, levanta a mão, deixa eu ver. Acha esse povo, Jesus amado, acha esse povo, né? Glória a Deus. E hoje nós estamos continuando, nós já chegamos no livro de Salmos. E confesso, irmão, nunca vi tanta lição de Deus nos Salmos como nós estamos vendo agora, hein? Coisa boa que Deus está nos dando. Então nós estamos aí nessa perseverança. Em casa você lê a Bíblia. Quando você vem à igreja, você vem para ficar atento ao que vai ser pregado, a revelação. E é essa revelação que produz a fé no seu coração, para que possa produzir então o seu milagre, a sua bênção, a sua vitória. Não permita, não deixe que nada te distraia em nome de Jesus, tá certo? Há alguns meses eu já tinha sentido no coração de fazer esse estudo com vocês, mas eu não encontrava ele de forma nenhuma. Eu tenho mais ou menos uns 3 ou 4 anos que eu fiz esse estudo. Fiz com a igreja lá do Alzira Santana. E olha, pessoal, foi uma bênção. Foi uma bênção. E eu tenho certeza, se foi bênção para eles, também pode se tornar bênção para nós em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá para a nossa primeira leitura. Vamos lá. Seminário da família. Estamos vivendo dias difíceis em nossa sociedade. Violência doméstica, divórcio, aumento de criminalidade, o uso de drogas, são alguns dos sinais que mostram que a fragilidade de uma das bases da nação, a família. Vamos ler de novo, abaixa um pouquinho aqui, está aumentando. Estamos vivendo dias difíceis em nossa sociedade. Violência doméstica, divórcio, aumento de criminalidade e o uso de drogas são alguns dos sinais que mostram a
fragilidade de uma das bases da nação, que no caso é o que, pessoal? A família. Meu irmão, eu me lembro há uns anos atrás, quando eu estava na cidade de Sinop, há muitos anos atrás. E eu me lembro que uma vez um demônio manifestou, e a gente fazendo aquele trabalho de libertação, para que viesse paz sobre a família, viesse saúde, cura, enfim, toda sorte de bênção. E um daqueles demônios fez uma promessa, ele disse: olha, estou preparando algo, eu quero destruir todas as famílias possíveis. Eu mostrei para a igreja, está vendo, pessoal? Olha o plano do diabo, destruiu lá. Por que o diabo tem tanto desejo de ver essa derrota na família? Primeiro, porque ele não tem família. Logo, por ele não ter família, o plano dele é destruir a sua. E ele sabe que um reino dividido contra si mesmo nunca subsistirá. Por isso que às vezes a pessoa fala assim: pastor, a gente faz planos, a gente sabe, cria projetos, cria sonhos, sabe? Às vezes nós temos até os mecanismos nas mãos, as ferramentas nas mãos, mas quando é para executar, quando é para realmente desfrutar daquilo, eu não sei o que acontece, que aí o filho se levanta contra os pais, ou o pai se volta contra o filho, a mulher se volta contra o marido, ou o marido contra a mulher, e vira aquele balaio de gato, como diz o ditado. Porque Satanás sabe que aonde há divisão, nem Deus pode ordenar a bênção. Porque a Bíblia fala que é na união que Ele libera todo e qualquer tipo de bênção que nós precisamos e que nós esperamos da parte do nosso Deus. Então eu tenho que colocar diante de Deus, eu não posso deixar que haja um muro entre os meus queridos dentro de casa. Às vezes é um marido que não olha para a mulher, é a mulher que cria uma barreira. Eu não sei se é uma barreira de defesa ou se é a sua própria sentença de isolamento, que às vezes não tem comunicação com o marido, e ali o diabo vai ganhando espaço, vai trazendo, vai matando, vai roubando e vai destruindo. Um reino dividido nunca subsistirá. Começa hoje fazendo a oração, dizendo: Deus, dentro da minha casa não haverá mais desunião. Dentro da minha casa não haverá mais essa divisão, parte para um lado, parte para o outro, um a favor, outro contra. Esse tipo de coisa não deve existir, porque enquanto acaso o lar estiver fendido, Deus ele até quer ordenar a bênção, mas a bênção não se instala naquele lugar. É importantíssimo. Esse demônio então disse assim: olha, eu quero destruir o máximo de famílias possíveis. E naquela época nós até oramos, falando: pessoal, abra os olhos, vigiem, porque Satanás quer matar, roubar e destruir. E se ele está prometendo, é porque ele já está cirandando, procurando uma ocasião. Por isso que o Senhor Jesus disse: não deis lugar a quem? Ao diabo. Então, peraí, Satanás de alguma forma está encontrando lugar nas famílias. De alguma forma o diabo está encontrando brecha. Olha para o pastor aqui, ó. Só lê quando o pastor lê. Aí o pastor parou de ler, você olha para o pastor, né? O diabo está tentando encontrar algum meio, alguma brecha de trazer uma situação destrutiva sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. E os sinais estão aí, como nós acabamos de ver. Primeiro, violência doméstica. Parece, irmão, que virou moda o homem agredir a esposa. E não bastando isso, agora até filhos. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: ó, presta atenção no pastor agora. Fala aí. Fala para o irmão assim: para de ler, por favor. Já ouviu? Ouviram? Quem ouviu, diga glória a Deus. Então olha aqui para o pastor agora. Então parece que virou moda. O diabo está usando agora homens para se tornarem agressivos contra as mulheres. E parece que não bastando, hoje nós vemos esse disco virar. O que tem de mulher, irmão, se voltando com o marido de maneira agressiva. Algumas até fazem uso de querer pegar um objeto cortante para poder imolar ou machucar a pessoa. Não bastando ainda, agora os próprios filhos juram os pais de bater. Ou seja, a violência tem entrado, a violência tem se instalado, e as pessoas não estão vendo isso. O que a maioria das pessoas fazem? Criarem leis, mais leis para tentar proteger a família. E o que acaba causando é um isolamento entre todos. A violência doméstica, o divórcio está aumentando. O divórcio está crescendo, e às vezes o diabo já até mudou a estratégia, para que não haja mais o divórcio. Então faz o seguinte: vamos fazer apenas um contrato de responsabilidade entre você e eu. Se um dia der certo, quem sabe um dia a gente realiza casamento. Ou então, vamos fazer como diz o ditado: vamos juntar o quê? Ajuda? Vamos juntar o quê? Os trapos.
e vamos ver o que dá, se der certo. Aí o que acontece? Aí parece que os dois combinam. Olha como que o diabo trabalha. Não, olha, tá beleza, tá bom, ó, nosso casamento já tem 20 anos nós dois só juntados. Pois é, então agora vamos casar e oficializar a nossa vida matrimonial. Para quê? Tá tão bom assim. Às vezes se a gente casar vai estragar. E aí começa a peleja, irmão, porque nós temos que também estar regular aos olhos de quem? De Deus. Aí é a hora que começa a batalha. Para quê? E parece que o diabo faz a coisa acontecer mesmo. Que às vezes tem pessoas que enquanto estava junto, parece que vivia um completando o outro. Mas foi se entregar no casamento que o disco virou. Parece que a raiva entrou, o ódio entrou, sabe? Aquele sentimento de incompatibilidade, parece que tomou conta. A violência, o divórcio, o aumento da criminalidade, o uso das drogas tem aumentado drasticamente. E às vezes vou falar uma coisa para você como pessoa de Deus: não faça vista grossa. Se você está percebendo algo, é melhor você agir na hora do que você agir tardia e depois ter que pagar um preço terrível. Percebeu, viu um movimento errado, já se coloca a lutar, já se coloca primeiro diante de Deus. Porque as ferramentas da nossa batalha, da nossa guerra, não são carnais, mas elas são poderosas em quem? Em Deus. Às vezes a pessoa vê uma situação como essa, desespera e já parte para a carnalidade. Não, aqui em casa vai ser desse jeito. Ou você larga essa porcaria, ou então você some de casa. Ô, meu irmão, não faça isso com nada e nem com ninguém. Ou você esqueceu do demônio gadareno? A Bíblia fala que por muitas vezes, tendo sido preso em grilhões e cadeias, não adiantou nada. A Bíblia fala que eles fizeram de tudo para ver o filho liberto daquele mal. E a Bíblia fala que só foi com a intervenção divina. Não haja inapropriadamente, não haja no desespero. As suas ameaças, ao invés de ser um gancho para tirá-los de lá, vai ser uma motivação, um incentivo para que ele abandone o lar, para que ele deixe a casa, aquele lugar que ainda é um lugar de esperança para eles. Não, peraí, Deus, eu não posso. Aumentando cada vez mais o uso das drogas, a fragilidade, uma das bases da sociedade está se deteriorando, que é a família. Hoje você vê que às vezes poucos se preocupam com isso. Antigamente a gente parava, peraí, o que a minha mãe vai pensar, o que o meu pai vai achar? Não posso fazer isso com a minha casa, não posso fazer isso com a minha família. Agora, irmão, estou nem aí, até para um filho. Profissionalmente, ter que se desprender da família para seguir carreira era difícil, era aquela dor no coração, porque eu estou seguindo o meu caminho, estou seguindo a minha carreira, mas eu estou deixando a minha casa para trás, dói demais no coração. Hoje, parece que precisa de algum motivo para deixar a família para trás e correr para longe. Está se deteriorando, está se fragilizando cada vez mais essa base que faria o nosso país, o nosso mundo se estabilizar. Continuemos. Nessas 10 lições, estudaremos temas que nos levarão à reflexão e valorização dos relacionamentos, o quê? Eu gostaria que você participasse. Vamos lá, dos relacionamentos, o quê? Entendemos ser necessária a prática desses princípios bíblicos para vivermos melhor como família e também como... Pastor, por que a família ela tem a ver com a sociedade? Simples. Se eu respeito o meu pai, a minha mãe, eu vou respeitar qualquer outra pessoa. Se eu respeito o meu avô, que é uma pessoa de idade, lá fora, independentemente se faz parte da minha aliança de sangue ou não, eu vou respeitá-lo também como idoso. É simples assim, irmão. É desta forma. Nós temos que entender isso. É aquilo que eu falo, às vezes a moça fala assim, não, pastor, tal, porque eu estou querendo casar, eu vou me relacionar, quero um rapaz para a minha vida, para me viver a vida inteira. Tá, mas como é que você fez a sua escolha? Não, pastor, eu orei a Deus e ele apareceu. Minha filha, cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Não, pastor, porque eu orava para Deus pedindo um príncipe. Cuidado, você fica orando para Deus pedindo um príncipe, que de repente você pode casar com o cavalo. Então tem que abrir os seus olhos. Não é só orar a Deus, observa o rapaz também, observa a pessoa,
Veja como ele é. Uma das coisas que eu aprendi: como é que ele trata o pai e trata a mãe? Com respeito, com dignidade, com reverência, com seriedade. Então pode ter certeza que ele vai ser um excelente marido. Mas se ele trata a mãe ruim, trata o pai ruim, de maneira destratando, agressiva, verbalmente e até mesmo fisicamente, então se prepare, você vai entrar na fila também. Você vai entrar na fila. É igual um dia uma moça chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu encontrei um rapaz, pastor, é tudo que ele queria, tudo de bom. Pastor, pensa tudo de bom que tem esse rapaz, trabalhador, honesto, um homem sabe assim, de tirar o quê? Só tem um defeito, pastor. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: qual o defeito? Pastor, apesar de todas essas qualidades, ele só tem um defeito, ele só bate na mãe. Aí ela falou assim: pastor, e o que eu faço? O pastor falou assim: casa com ele. Mas você tem certeza, pastor? Sim. Uma coisa eu sei, a mãe dele tem que parar de apanhar. Ou seja, você agora vai ser a bola da vez. A mesma coisa, examina, ora Deus pedindo uma esposa, mas observe a moça. A moça não faz nada para ajudar os pais dentro de casa. Meu filho, compra o avental, porque você vai ser o próximo Masterchef da família. É óbvio, filho. Né? A mulher simplesmente acorda 11 horas da noite, e 11 horas da manhã, ao invés de se preocupar com o almoço, pergunta para alguém se já está pronto. Mas você já era para estar de pé um pouco. Tudo bem, uma hora ou outra você dormiu um pouco mais tarde, não tem problema. Mas se fizer isso de regra, então, meu filho, se prepare, se sair para trabalhar, quando você voltar, está tudo exatamente da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. Meu irmão, é hora de observar, é hora de ficar atento a todas essas coisas. Então vamos ver qual é o primeiro mandamento? Vamos lá. Primeiro mandamento: ouçam o filho de quem? Para edificar o seu lar. Antes de prosseguirmos com essa mensagem aqui, olha na tela João capítulo 2, em nome de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus na Bíblia, pessoal? Qual foi? Às vezes a pessoa ela se confunde com essa pergunta. É igual essa pergunta que eu vou fazer. Por exemplo, qual é o livro mais antigo da Bíblia? Naturalmente você já vai imaginar que seria o qual? O Gênesis, porque é o primeiro livro da história, é o primeiro da Bíblia. Não. A Bíblia ela foi organizada de maneira que facilita o nosso entendimento. Mas o livro mais antigo das Escrituras é o livro de Jó. Esse é o livro mais antigo. Quando nós fizermos a grade aqui na igreja, você vai aprender bastante sobre isso, né? Nós vamos trazer a grade em nome de Jesus, irmão, tá? Amém, irmãos? Aí nós vamos fazer, é um curso bíblico extensivo, estendido, vai nos ajudar bastante. Então quando a gente logo pensa assim, qual o livro mais antigo, logo a gente pensa em Gênesis, porque é o início, é o começo, né? Mas não, o livro mais antigo é o livro de Jó. Da mesma forma, quando a gente pergunta qual foi o primeiro milagre de Jesus, foi a cura, foi a libertação, foi expulsão do demônio. Não, o primeiro milagre que Jesus começou fazendo foi transformando a água em vinho. E justamente num casamento em Caná da Galileia. E olha o que diz o versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de... E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem? Disse-lhe então Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse então aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Então vamos prestar atenção. Como eu havia dito, isso é um casamento. E vinho que nós estamos falando aqui representa alegria. Isso é o vinho representa a alegria. Por isso que a Bíblia fala que nós não podemos ser dados muito ao vinho, a muita alegria. Você já percebeu que uma pessoa, quando ela fica muito alegre, ela acaba extrapolando? Ela acaba exagerando na brincadeira, acaba exagerando, e o que já era de alegria se torna até um momento ruim. Por isso que a Bíblia fala: não seja dado ao muito vinho, não seja aquela pessoa, dada a muita alegria, que uma hora ou outra isso vai trazer dor de cabeça. O casamento mal tinha começado, mal tinha dado início, e a alegria, a satisfação, o prazer, aquele sentimento maravilhoso de estar um ao lado do outro, já tinha ido embora. É isso que o diabo está fazendo, irmão.
Sabe, na hora ali todo mundo senta, começa a conversar, aquela coisa boa. A esposa, às vezes na hora de deitar, a mulher deita, o marido deita, eles começam conversando, falam dos seus planos, falam dos seus projetos, fala da vida de um filho, fala da filha do filho do outro filho, e vão comentando. Daqui a pouco, irmão, que é um momento de alegria, se torna um lugar de desespero, que às vezes um dos dois se chateia, levanta e às vezes vai dormir até na sala. Vou te dar um conselho: você quer um casamento feliz? Sim ou não? Então nunca deixe a sua cama para dormir em qualquer lugar que seja. Nunca abandone a sua cama, por mais triste que foi a conversa ou o desajuste naquela hora. Se começou ali, tem que terminar ali. Mas nunca abandone a sua cama, nunca abandone o seu posto do casamento para você poder estar lá na sua sala. Porque no momento que você sai de cena, outra coisa entra no lugar. No momento que você se ausenta, outra coisa ocupa aquele lugar. Então abra os seus olhos. Pastor, pois é verdade. Desde aquele dia que nós discutimos e eu fui dormir na sala, eu fui dormir no quarto, ou melhor, eu fui dormir lá no quarto do filho. Pastor, depois daquele dia, até entrar no meu quarto está ruim, o senhor sabia? Pastor, eu já até pensei, não falei nada para ninguém, mas sabe, eu fico sentindo uma coisa tão estranha, já me deu até vontade de ceder o meu quarto para outra pessoa e pegar outro quarto da casa, porque eu já não sinto mais prazer naquele lugar. Ou seja, no momento em que você se ausentou, outra coisa ocupou-se daquilo. Por isso que você precisa hoje usar a sua autoridade e lutar contra essa força do mal. Por isso que você precisa hoje dar um basta a esse demônio, que por mais que você sirva a Deus, por mais que você ande na presença de Deus, ainda está minando a sua alegria, a sua satisfação de viver a dois e de viver em família. O casamento mal havia começado e o vinho já havia se desaparecido, a alegria na verdade. De repente, a mãe de Jesus, bem intencionada, chegou para Jesus e disse: Senhor, acabou o vinho. Jesus então lhe respondeu até aparentemente agressivamente: mas o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Irmão, todo cristão que quer viver melhor com Deus tem que amadurecer nessa área. Tudo tem o seu tempo, o que, pessoal? Determinado. Tudo tem, irmão. Se você não aprender a amadurecer nessa área, porque uma pessoa que não consegue acreditar nessa possibilidade, é porque essa pessoa realmente não confia em Deus, ela não acredita que Deus está no controle da situação. Não, pastor, as coisas têm que acontecer agora, porque se não acontecer agora, eu acho que uma coisa horrível vai acontecer. Você já parou para analisar que essa mesma frase você usou anos atrás? Qualquer briga, você pensa dessa maneira. Qualquer desajuste, você pensa dessa forma. Qualquer coisa negativa que acontece, você imagina exatamente a mesma coisa. Cuidado, você está trazendo. O que imaginares na sua alma é exatamente assim que se fará. Por isso que às vezes você vive essa prisão. Pastor, ao mesmo tempo que eu quero estar fora da família, eu sofro por estar saindo, eu quero voltar. Mas na mesma hora que eu volto, eu me incomodo e quero sair. Pastor, eu estou ficando louca. Não, você está deixando o diabo te perturbar. Você está deixando o diabo fazer você se tornar uma pessoa confusa e indecisa. E a Bíblia fala que Deus, o nosso Deus, não é Deus de confusão. Não é Deus de confusão. Ele não brinca com os seus sentimentos, Ele não brinca com a sua casa, Ele não brinca com a sua família. Se tem alguém que leva a família a sério, é Deus. Tanto que, quando foi criar a humanidade, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, Ele levou o Pai, o Filho e o Espírito junto para aquele propósito. Casamento é uma instituição sagrada e Deus não abre mão dela nunca, em nome de Jesus. Meu irmão, quando ele perguntou: olha, Senhor, acabou o vinho, o que nós vamos fazer agora? Não é chegada a minha hora. Você vai perder, você vai acabar com essa ansiedade no seu coração o dia que você entender definitivamente que simplesmente tudo tem o seu tempo determinado. O que cabe a mim é vigiar em oração. O que cabe a mim é permanecer buscando. O que cabe a nós é sermos vigilantes constantemente. E depois que ela disse, que depois Jesus respondeu: não é chegada a minha hora, ela se tocou, virou para os seus servos e disse assim: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, outro princípio da bênção: obediência.
Qual que é o título do mandamento? Ouçam o Filho de Deus para edificar o seu... Irmão, a desobediência ainda tem sido o transtorno da vida de muita gente. Estive em Cuiabá, desci para Cuiabá esses dias, voltei ontem, e eu tive essa experiência. Eu fui na casa da minha sogra, da minha cunhada, na casa do pastor Sérgio, e estacionei o meu carro. Saímos e depois voltamos. No que voltamos, tinha um pessoal da casa dele que estava fazendo uma manutenção na porta onde estava estacionado o meu carro. Aí o pastor falou assim: pastor, estaciona do outro lado ali. Aí eu olhei e falei assim: não vai dar certo. Ele disse: não, pastor, pode ficar tranquilo, não vai ter problema nenhum não. Como é um bairro bem retirado em Várzea Grande, eu até aproveitei para colocar um pouco em cima da calçada. É uma casa praticamente baldia na frente, uma casa desocupada, e eu fui e coloquei bem próximo da calçada assim, bem em cima. E entrei para casa. Entrei na casa e o rapaz que era o piscineiro estava mexendo lá, fazendo a manutenção da piscina, e eu sentado. De repente eu vi que a movimentação acabou. Eu falei assim: cadê o piscineiro? Aí responderam: olha, ele foi embora. Aí, irmão, hoje eu posso dizer, o Espírito Santo veio e falou no meu coração assim: meu filho, vai lá, pega o seu carro, tira da onde ele está e coloca exatamente onde você ia colocar. Mas sabe aquele momento que você fala assim: eu tinha acabado de chegar, eu falei: não, deixa lá, ficou da minha cabeça, e fui para o quarto. Passou uns minutinhos, daqui a pouco a dona Lidiane chega no quarto e fala assim: pastor Edésio, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. O que foi? Acabaram de bater no seu carro. Acabaram de bater. Falei: você está brincando? Levantei, fui lá fora. Quando eu olhei, o cara ainda estava tirando o carro dele praticamente de cima do meu, vamos dizer assim, puxando o carro para trás. Ele olhou para mim, sorriu e foi embora. Eu fiquei sem ação, porque tudo indicava que era uma pessoa de má índole, você está entendendo? Pessoas que de boca de fumo, coisa desse tipo, né? Eu vi aquela cena assim, Deus não me deixou ter uma reação nenhuma. A minha esposa ficou um pouco nervosa, quis começar a chorar, porque estragou o para-choque todinho ali na frente, e de repente os outros começaram a ficar preocupados. Falei: não, gente. Depois eu fiquei em silêncio, não falei nada. Fiquei assim, olhando assim, fui para dentro. Aí eu cheguei para minha esposa e falei: não, fica calma, não se entristeça não, eu errei, foi falha minha. Eu não dei ouvido quando Deus falou para mim tirar o carro de lá. Então eu não tenho nem o direito de ficar chateado, eu não tenho nem o direito de ficar aborrecido, eu não tenho nem o direito de me entristecer, porque foi simplesmente Deus falar e eu não quis dar o quê? Agora estou lá com o carro todo arrebentadinho na frente. Meu irmão, no meu caso foi apenas o para-choque. Em alguns aqui é a família que está arrebentada, porque não ouve, porque não escuta. Ele chegou e disse assim: ela disse: fazei tudo quanto ele vos... Mas a gente deixa o que Deus acha, deixa o que Deus pensa, e a gente começa a aplicar aquela lição, aquela fórmula, como se a nossa fosse melhor do que a de Deus. Não, porque se eu fizer desse jeito, pastor, porque fizeram assim comigo quando eu era criança. Meu filho, mantenha a índole do antigo, mas não tente aplicar como antigamente, porque além de você tentar aplicar como antigamente, você pode até ser preso, porque nem uma palmada você pode dar no filho. Antigamente eles rebentavam a gente, e ainda tinha capacidade de olhar para ele e falar assim: é para o seu bem, né? Hoje você não pode, hoje a criança é respaldada por conselho tutelar, que se você der uma palmada, ela fala: eu chamo a polícia para você, eu chamo a polícia para você. É uma vergonha esse tipo de coisa, não a seriedade em cuidar dos menores e coisa e tal, mas muitas vezes colocar os filhos contra os pais. Fazei tudo quanto ele vos disser. E aí teve um momento certo que Jesus pega essas telhas, enche de água, e a Bíblia fala que só o fato deles apresentar ao mestre-sala, a água se transformou em quê? Em vinho. Houve transformação. Repita comigo: bênção de Deus pode vir sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, porém eu tenho que entender. Aponta o dedinho assim, vai lá. Primeiro, tudo tem o seu tempo determinado. Segundo, a obediência
é o princípio da bênção de Deus. Se você não está disposto a fazer essas duas coisas, meu irmão, você pode sair daqui e ir para qualquer canto do mundo, procurar profissionais mais capacitados, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Você pode procurar outros pastores, outras igrejas, você pode procurar o que você quiser, mas você sempre vai se voltar à estaca zero. Pastor, parece que eu não nasci para ser feliz. Você nasceu para ser uma bênção, mas o diabo não está deixando você entender. Fazei tudo quanto ele vos disser. Continuemos na leitura. Primeiro mandamento: ouçam o Filho de Deus para edificar o seu lar. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre... Por definição, prudência significa virtude que nos faz conseguir o que desejamos, porém, evitando todos os... Essa virtude não nasce dentro de nós naturalmente, é um presente de onde? Presente de Deus, o qual surge na medida em que ouvimos, mas também o quê? Os conselhos do Senhor. Irmão, cuidado quem você tem dado ouvido para conselhos, irmão. A Bíblia fala que um dos nomes dele é conselheiro. Eu fico vendo pessoas que deixam de ouvir a palavra, pessoas que deixam de ouvir Jesus, pessoas que deixam de ouvir um homem de Deus, para ouvir pessoas que fracassaram na vida amorosa. Não, pastor, porque eu penso de lado positivo. Uma pessoa que fracassou no relacionamento, ela tem algo a nos ensinar. Tem mesmo. Como levar um casamento ao fracasso. Porque se ela soubesse a receita de como manter um relacionamento, a família dela estava de pé até hoje. A família estava de pé até hoje. É a mesma coisa que aquele que quer prosperar. Não, pastor, eu estou começando agora, eu preciso de pessoas que me dê, sabe, como que fala quando alguém vai lá, dá assistência? Como que é o nome? Não, sim, mas tem o Valcur trabalha com isso. Consultoria, né? Eu preciso que alguém me dê esses entendimentos, essas coisas. E aí a pessoa vai procurar aquele que faliu. O que você vai aprender com uma pessoa que faliu? Como falir uma empresa, não é? Sim ou não? Os 10 sinais de como falir uma empresa. Vem cá que eu vou te ensinar. Se a sua está bem, vamos derrubar ela agora. Meu irmão, acorda. Você não aprende com quem está caído, a não ser aprender o quê? A cair. Um dos missionários muito reconhecido mundialmente é o T.L. Osborne. O T.L. Osborne disse o seguinte: você quer ser grande, então aprenda a andar com gente grande. Agora, se você quer permanecer na mediocridade, ande com pessoas que não sabem pensar direito também. Meu irmão, ande com Deus e Deus vai mudar a sua mentalidade. Ande com o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te habilitar para tudo que você precisa para fazer a sua vida ser uma bênção em nome de Jesus. É isso que Ele está nos ensinando. Os conselhos devem vir de Deus, os conselhos devem ser de Deus, os conselhos devem ser da palavra de quem? Mas a gente fica ouvindo, a gente fica escutando. Eu já contei isso aqui, mas é necessário contar. Uma vez, isso é verídico, aconteceu, eu presenciei. Uma irmã veio pedir oração pelo relacionamento dela. E aí eu disse assim: irmã, mas o que aconteceu? Pastor, um dia lá na minha casa, bateu na porta uma das minhas vizinhas, na suposta desculpa de vender algo. E nessa hora que ela estava vendendo alguma coisa, apresentando os produtos dela, ela virou para mim e perguntou assim: cadê seu marido? Já era 1h da noite, né? Olha, meu marido durante o dia ele trabalha. Ela falando toda feliz, durante o dia ele trabalha, mas à noite ele retomou os estudos e voltou para ele poder aprimorar a vida profissional dele. E ela olhou para a irmã e falou assim: e você confia no seu marido? Ela disse assim: sim, eu confio no meu marido. Mas você é muito boba. Você, enquanto você está aqui cuidando da casa, ele está lá supostamente estudando, né? Ela falou assim: mas por que você está falando isso? Você está sabendo de alguma coisa que eu deva me preocupar? Ela disse: não. E essa mulher então juntou, nem terminou a venda, pegou e foi embora. E aquilo entrou no coração dessa irmã.
E aquilo começou a mexer com ela, começou a roubar a paz, começou a tirar a alegria, e ela começou a tratar o marido com indiferença, começou a tratar a família indiferente, e aquilo foi corroendo. O marido perguntava, e o hábito das mulheres responder: nada não, está tudo bem, né? E está lá corroendo e corroendo, corroendo. Um dia, como costume, ele foi trabalhar, foi para a escola. E o que ela fez? Foi vigiar o marido. Agora eu pego no pulo do gato. E ela ficou lá olhando. Só que uma pessoa, quando ela já está com o coração contaminado, qualquer coisa transparece ser exatamente aquilo. De repente terminou a aula, o marido então sai da escola, para um pouquinho na frente, no meio de todo mundo, e ali conversando com outras 2 ou 3 mulheres, que eram da sala dele também. Quando ela viu aquilo, ela já imaginou que uma daquelas era o quê? A amante. E pensa numa mulher que partiu para cima, irmão, e fez aquele vexame, aquela vergonha, aquela coisa. E ela falou assim: você some de casa. Meu bem, eu não estou fazendo nada. Se você quiser, eu até pare então de estudar, mas tire isso da sua cabeça. Eu estou sendo fiel a você. Não tem mais jeito. Você me mexeu com você, não foi fiel a mim, e não sei o que. E foi falando até que é o que você quer. Então beleza, pegou as coisas dele e foi embora. O sangue esfria, não esfria? Sim ou não? O sangue esfriou. De repente, ela então chama, o vizinho está passando, chama: vem cá, fala para mim a verdade. Você sabia alguma coisa do meu marido? Porque agora a acusação estava vindo, a ficha estava caindo na besteira que ela havia feito. Mas mesmo assim ela prefere ainda tirar todas as dúvidas, vamos dizer assim. Fala para mim, confessa, diga para mim. Ela disse: não, nunca vi seu marido fazendo, inclusive nunca tratou nenhuma com desrespeito aqui. Então por que você encheu minha cabeça com aquela história? A vizinha deu um sorrisinho e falou assim: simples, porque aqui o casamento na rua de todo mundo tem problema. O único que parecia um conto de fadas era o seu. O casamento de todo mundo aqui todo mundo enfrenta problema. Agora o seu parece que é um conto de fadas, e agora é igual de todo mundo. Agora é igual a todo mundo. Você está doida, mulher? E a mulher desconversou e foi embora. Então a mulher então viu que o quê? Errou. Foi atrás do marido. Chegou para o marido, contou toda a história, explicou tudo para ele, disse o que aconteceu. E o marido começou a chorar, e ela começou a contar. E aí ele virou e falou assim: meu bem, eu te amo muito, eu te perdoo, mas para casa eu não volto nunca mais. Até o último dia que eu saí de lá, ela ainda estava orando para restituir o casamento que havia se fendido, porque deu ouvidos a outros conselhos, menos de quem? De Deus. Cuidado com isso, irmão. Cuidado, ouça os conselhos. Olha o que nós acabamos de ler aí, ó. Vamos ler de novo? É um presente de Deus, o qual surge na medida em que ouvimos e praticamos os conselhos do... O texto a seguir nos mostra que Jesus é a voz a quem devemos ouvir e obedecer. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele. Qual que é a ordem? Ouve a ele. Devemos ter em mente que Jesus, o Filho de Deus, estava presente em todo o processo da criação do mundo e do homem. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por... e sem ele nada do que do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos... Todo fabricante, ao criar um produto, estabelece o que, pessoal? Estabelece o que? De utilização e conservação para que esse produto funcione corretamente. Assim, todas as instruções de uso estão contidas no manual desse produto. Com a nossa família, não é? As instruções bíblicas nos mostram como uma família deve ser e os perigos que temos de evitar. Existe um padrão estabelecido por Deus, as regras foram criadas por... e diante disso seguir os próprios instintos ou pedir conselhos a quem não entende do assunto nos levará certamente aonde?
O Senhor Jesus, ao findar o sermão da montanha, chamou-nos à responsabilidade da prática dos ensinamentos contidos nesse sermão. Então, se assim o fizermos, seremos considerados como os quais edificaram a casa sobre e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não, porque estava edificada sobre. Agora, para terminar, os perigos do mundo estão à solta. Os inimigos da família são o que, pessoal? Quando eu li essa frase, os inimigos da família são reais, o Espírito Santo me trouxe 3 coisas. O primeiro dele está em Lucas, se eu não me engano, capítulo 7, versículo 47. Olha lá, diz assim, por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Continuemos. Mas aquele a quem pouco é perdoado, então é porque o pouco. Então, uma das ações, uma das estratégias do diabo é a falta do perdão. Meu irmão, a falta do perdão está disponível a perdoar. Não, pastor, mas ninguém é bobo. Vou usar a palavra que muita gente usa. Não sei se vai ser um pouco antiético, mas vamos lá. Eu não sou trouxa de homem, não. Eu não sou trouxa de mulher nenhum, não. Não, pastor, até Jesus disse que a gente tem que perdoar, tem ou não tem? Mas porém ele disse apenas 70 vezes o quê? Então no caso ele diz que tem que ser no mínimo 490 vezes. Meu irmão, não cai nessa loucura. O fato de Jesus dizer que nós temos que perdoar 70 vezes 7 no dia, não significa que você deve contabilizar 490 vezes, não. O fato dele usar essa expressão é que é necessário perdoar sempre, porque, irmão, não sei se você prestou atenção, quando você perdoa o ofensor, quem realmente obtém paz é você, o ofendido. Não é ele. Às vezes o ofensor até nem pede perdão. Às vezes o ofensor não está nem aí. Ou se pede, pede de boca para fora. Quando você perdoa, meu irmão, é muito mais libertador para você do que praticamente quem lhe causou ofensa. Só que às vezes a pessoa acha que guardar mágoa, guardar ressentimento, manter um sentimento do coração, vai fazer a pessoa sofrer por um tempo. Pastor, eu vou castigar para aprender. Minha irmã, a gente nunca se cansa de perdoar, mas cansa de ser castigado. E a hora que a pessoa tentar reverter o quadro, como diz o ditado, as águas já passaram. E águas passadas não movem mais o quê? Moinhos. Irmão, a falta do perdão. Não, pastor, mas eu amo a minha casa, eu amo minha família. Bom, a Bíblia fala que aquele que muito perdoa é porque muito ama. Agora, aquele que pouco perdoa é porque pouco ama. Então, reveja o seu conceito, porque talvez você acha que ama, mas perdoa pouco. Então, a Bíblia fala que o que pouco perdoa é porque pouco ama. Essas são palavras de Jesus, irmão. Essas são palavras do Salvador, essas são palavras do Mestre Jesus. Se eu pouco perdoo, é porque eu pouco amo. Agora, se eu muito perdoo, é porque eu muito amo. E é verdade. Vamos ler de novo só essa partezinha. Os inimigos da nossa família são a falta do perdão, irmão. Outra coisa que entrou no meu coração é Jó capítulo 1, versículo 5. Olha lá na tela, por favor. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó o quê? Continuamente. Meu irmão, segunda coisa, falta quem queira realmente se sacrificar pela sua família. Falta realmente quem queira pagar o preço, quem realmente quer entrar na presença de Deus para lutar pela salvação da casa.
Quantas pessoas, irmãos, começam algo e não terminam? Quantos aqui pegaram a rosa só a primeira, depois as outras nem participaram mais? Aí começam-se as desculpas, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa disso, é por causa daquilo. Ah não, porque hoje eu estou, estressada, não, porque hoje eu estou chateada. E quem não está, irmão? Quem que nunca veio para a igreja esquentado? Quem que nunca veio para a igreja revoltado? Quem que não veio para a igreja tão raivoso que quando o obreiro falou graça e paz, paz do quê? Paz do quê? Uma vez uma irmã foi tão raivosa, eu presenciei, o pastor conversando para mim, ele estava na porta da igreja, isso em Cuiabá, e lá antigamente podia estacionar na frente da igreja, depois parou. Então para que não tivesse problema, então a gente começou a colocar uns pontos de ferro assim, para os irmãos não estacionar, porque tinha um estacionamento lá embaixo. Quando era permitido, beleza, mas depois os amarelinhos começaram a multar. Então a igreja, para ajudar os irmãos, colocou esse ferrinho para que sempre aparece um teimosinho. Aparece ou não aparece? Sim ou não? Pergunta ao seu irmão, você é um desses? Sempre aparece um teimosinho. Aí os obreiros estavam colocando, um pastor estava colocando aquele dia o ferro, e faltou o último lá. Ele foi lá buscar, foi pegar o ferro dentro do carregador. Quando ele voltou, uma irmã estava estacionando o carro. Aí ele, com toda a educação, falou assim: irmã, a senhora pode tirar o carro daqui? Não, irmão, eu vou deixar aqui mesmo. Não, irmã, não pode, isso vai prejudicar a senhora. Não, irmão, quero ficar aqui mesmo. Irmã, a senhora não está entendendo. Eu já estava colocando o ferro para a senhora. Ela parou assim, mas coisa do diabo. Até na igreja, na porta, encontra o demônio. Na porta encontra o capeta. Olha, irmão, o pastor falou assim: demônio é a senhora. Pega esse carro agora e entra lá para dentro logo. Né? Aí ela entrou no carro, cantou o pneu, foi lá para dentro, ouviu a palavra, saiu de lá e disse: ô pastor, me perdoa. É porque eu estava muito nervosa, pastor, o senhor me perdoa. Ô irmã, tudo bem, eu entendo, mas não me chama mais de demônio não, né? Mas ela virou para o pastor e falou assim: até na porta da igreja a gente vem e já tem o capeta preparado, já está armado. Ela não estava nervosa? Ela não estava chateada? Sim ou não? Ué, poxa, não é só você que fica estressado, mas aonde ela encontrou alívio? Na presença de Deus. A Bíblia fala: guia-me mansamente a águas tranquilas. O dia que você estiver revoltado lá na sua casa, irmão, a primeira coisa que tem que passar na sua cabeça é a igreja. Vou para o culto, vou chegar mais cedo, porque o pastor deixa a música cantando, vou ficar ouvindo. Se os irmãos tiverem que ensaiar, eu vou ouvir eles ensaiar, mas eu não vou dar lugar ao capeta, eu não vou dar lugar ao diabo. Eu vou para a igreja mesmo. Aí fica em casa, fica criando plano de fugir, né? É igual um dia o pastor falou: a pessoa estava tão amargurada, tão perturbada, que ela morava sozinha e ainda queria fugir de casa. Pode um negócio desse, irmão? Morava sozinha, mas ela contando: pastor, eu estava tão perturbado que eu queria fugir de casa. Aí ela falou assim, aí o pastor perguntou: mas e seu marido e seus filhos? Não, pastor, eu moro sozinha. Como pode um negócio desse, irmão? Como pode? Falta quem se sacrifique, irmão. A Bíblia fala que Jó, quando viu seus filhos se reunir para as coisas erradas, assim que ele via que eles terminavam, Jó entrava em ação. Se levantava de madrugada, preparava os sacrifícios, subia ao monte para sacrificar ao Senhor, dizendo: Deus, se eles pecaram em alguma coisa, perdoa eles. Perdoa eles, porque naquele tempo era lei, olho por olho. Então se eles fizeram alguma coisa, vai vir sentença. Então o que Deus fazia? Oferecia sacrifícios, e o cheiro que subia até os céus aplacava a ira de Deus. Então Jó, mais do que depressa, eles acabaram os festejos dele. Jó entrava de madrugada, pegava o sacrifício, subia ao monte, sacrificava ao Senhor, para que aquilo chegasse até os céus com cheiros suaves. Uma coisa Deus está falando aqui no meu coração: Deus está esperando novamente sentir o aroma da sua oração de madrugada, minha irmã. O seu sacrifício de levantar 2 horas, o seu sacrifício de levantar 3 horas, pastor, mas eu trabalho 6 horas, mas aquele sacrifício que você fazia de acordar 4, para primeiramente ter uma audiência com Deus, para depois fazer as outras coisas. O cheiro tem que voltar a subir, o aroma tem que chegar ao trono de Deus. Falta quem realmente queira se sacrificar.
A gente está vendo o diabo invadir as casas, trazendo. A gente olha para da direita, olha para da esquerda e acha que nós estamos guardados. Meu irmão, guarde o que tens para que ninguém tome a sua. É a ordem de Deus. Os inimigos, como nós acabamos de ler aqui, da família são reais. Contudo, a pessoa prudente que ouve e pratica as palavras de Jesus encontrará o quê? E estará imune aos efeitos destrutivos do inferno. Jesus não prometeu acabar com as tempestades, mas nos deu armas poderosas para enfrentarmos e vencermos qualquer situação, evitando assim que sejamos o quê? Essa é a nossa primeira lição. Qual é o primeiro mandamento? Ouçam o Filho de Deus para edificar o seu lar. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte.